Para começar a falar de família, eu preciso deixar claro que não há perfeição em família na face da terra. Somos todos aprendizes do amor e somos aprendizes referente a essas questões de família. Então, quem fala hoje para vocês não é uma pessoa que tem um PhD em família, é alguém que está aprendendo. Estamos todos no mesmo barco. Então, a gente vai tomar como parâmetro algumas teorias que vão nos auxiliar para que nos compreendamos melhor em família. Existe uma família de origem, da qual nós viemos, existe uma família que nós criamos e ainda existe a família espiritual. Eu brinquei que me deram um tema, que é o tema que é um congresso de 5 dias para eu falar em 1 hora. Então eu vou dar pinceladinhas ao longo dessa palestra, então vocês me perdoem se em algum momento, eu acho que isso vai acontecer em muitos momentos, as informações ficarem a desejar. Mas por quê? Se já tocar nos corações que vão nos ouvir grandes verdades, que vão proporcionar mergulhos em suas famílias, sementes serão plantadas. E depois cada um vai buscar aí o que é que está faltando, ok? Não há nada mais lindo do que família e não há nada mais desafiador, mais difícil, mais complexo do que família. Quem acha o contrário ou já alcançou uma superioridade moral, que normalmente a gente não vê nessa terra, ou ainda não se deparou com os grandes desafios em família, então aguarde, porque eles estão por vir. Porque família é o lugar onde a gente mais se burila, onde a gente mais se melhora, onde a gente mais convive, onde a gente é o que a gente é. Para começar com vocês, eu trouxe uma carta linda de Cassimiro Cunha, chamada Carta às Famílias, pelas mãos de Chico. Eu gostaria que vocês ouvissem, por gentileza, mas não é só ouvir com os ouvidos, é que deixem chegar nos corações, deixem os corações sentir. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí, porque não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez, nos desabafos, há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças, e se há sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. É do livro Cartas de Evangelho, de Cassimiro, psicografia de Chico. Eu achei maravilhosa essa poesia e eu resolvi trazer para vocês porque os poetas conseguem dizer aquilo que a gente define em livros de 300 páginas em 1 página apenas ou poucos parágrafos, não é? E agora eu preciso entrar num assunto assim mais sério, mais denso. Quem já está acostumado a me acompanhar sabe que as minhas palestras fazem as pessoas remexerem nas cadeiras,
porque eu não posso permitir que fiquemos só na superficialidade. E aí, eu preciso sempre trazer o que é que a gente precisa ter, o que é que a gente precisa compartilhar, para que a gente possa continuar caminhando no aprofundamento das nossas questões intelectuais e emocionais, ok? O que é família, gente? Vocês vão me ver olhando para o lado muitas vezes, são os slides que eu não consegui passar a tempo, porque eu estava cuidando da minha família, tá? Então a palavra família vem do verbete latino famulus. Todo mundo está sentado para ouvir? Ou então põe a mão no coração? O que quer dizer, né? Esse verbete latino: domésticos, servidores, escravos, sectos, comitiva, cortejo, casa. O que mais me chama atenção é quando eles vão equiparar família a servidores, escravos e sectos. Nossa, mas como assim? Olha só, família quer dizer que você está num lugar em que você serve, em que você ajuda. Como assim? Todo mundo tem papel, tem função definido em família. E aí já começam as grandes confusões que nós criamos. Porque ora nós precisamos estar no lugar de filho, pai, mãe, irmão, e a gente meio que se embola. Quantas vezes a gente vê em família questões de vidas passadas que nós não conseguimos resolver? Família é um caldeirão de oportunidades, mas família também é ressignificações do amor que nós somos aprendizes. Então, independente do lugar que nós ocupamos, família é servir ao próximo. E aí vem uma grande questão: como é que eu sirvo? Qual que é o meu papel no meu lugar de esposa, de mãe, de filha, de irmã? E às vezes a gente se embola. Quantas vezes as irmãs mais velhas fazem a função da mãe? Quantas vezes a mãe, nas suas questões kármicas ou nas suas questões de evolução, se coloca mais no lugar de filha da própria filha? Quantas vezes um pai escolhe uma filha querida e psiquicamente fica casado com ela e não coloca a esposa no lugar devido? Vocês estão vendo as confusões que vão ocupando? Então já fica aqui a dica. Precisamos sim sabermos qual é o nosso lugar e qual é a função que nós precisamos exercer nesse lugar. Mas sempre, isso gente, eu não estou falando nem agora na questão religiosa, isso é o Wikipédia que traz. O verbete família é de uma doação, mas doação com base no lugar que te cabe. E nós precisamos sermos mutantes. Que lugar é esse que eu ocupo aqui? Que lugar é esse que eu ocupo ali? Que função é essa nessa família? Ok? Ainda posso caminhar com vocês? Estou lá na Wikipédia ainda, tá? A gente nem entrou na questão da transcendência. É pra gente começar devagarinho para vocês não se assustarem muito. A família do latino, família, é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações que podem ser biológicas, e aí inclui ligações de ancestrais. Aí fica uma dica, ó. Pertencemos a um sistema familiar. Se você não sabe as historinhas do seu sistema familiar, corre atrás e vai saber. As constelações familiares, junto aí com várias religiões, e aqui vou incluir o espiritismo, trouxe um novo clarão para as nossas compreensões. Quando a gente fala de sistema familiar, eu estou dizendo de informações transgeracionais passadas num campo mórfico. Existem pesquisas ainda bem iniciantes tentando comprovar que isso está de alguma forma inscrito no nosso DNA. Informações transgeracionais que nós nos colocamos a serviço de forma inconsciente sem sabermos que estamos nesse lugar. Então, se você não sabe a história dos seus familiares, qual que é a história dos seus pais? Quando eles se apaixonaram? O que eles sofreram? O que eles viveram para que você estivesse aqui hoje me ouvindo? Vocês estão entendendo a grandiosidade disso? Que amor é esse? Que pode ter sido de décadas, de poucos anos, pode ter sido um amor de meses, pode ter sido um amor de minutos, de horas, fim de noite, pode ter sido um amor de milésimos de segundo. Então, peraí, qual que é essa história dos seus pais? Mas e dos seus avós? E dos seus trisavós? E dos seus tataravós? Se você não sabe a biografia, você está imerso num oceano que você não consegue conhecer os corais, não consegue saber que tipo
tipo de situações você estará entregue, vivendo em função da sua ignorância, do ignorar. Então, para os reencarnacionistas, existe uma questão de reencarnação que vai vibrar para que você nasça naquele grupo familiar. E naquele grupo familiar você está entregue a forças, a informações que você serve sem saber. Conhecendo a verdade liberta. Então aí vale a pena a gente entender que essa questão ancestral ela é extremamente importante. Família também são ligações legais, ligações afetivas que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Aí vem a grande questão. Não só família são pessoas que moram na mesma casa. Família muitas vezes são pessoas morando em casas diferentes, como é o caso dos segundos casamentos, o primeiro as casas estão separadas. Mas a gente ainda precisa entender que existem pessoas que tiveram encontros, geraram filhos, continuam separadas. Só porque estão com tijolos diferentes ao seu redor, deixa de ser família? Não. Então a gente ainda precisa ampliar o nosso conceito e o nosso sentimento de família para que possamos entender as multicores das famílias hoje em dia. Pode ser formada por pessoas solteiras, casais heteroafetivos, casais homoafetivos e outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Agora vem uma frase que a gente precisa avaliar com carinho. É a frase que diz assim: constitui uma das unidades básicas da sociedade. Se nós estamos hoje num mundo com tantos sofrimentos, tantas questões que precisam ser verificadas, ressignificadas, muito disso será consertado na família. Aí a gente começa a chegar em grandes questões, em grandes sofrimentos. Peraí, como é que eu vou consertar a minha família? Como é que eu vou fazer com que as coisas comecem a dar certo? Entenda que você precisa olhar para os problemas da sua família, para as suas dores e querer encontrar as soluções, os problemas. Primeiro, ver e dar nome. Se você não sabe, procure informações. Essa postura ativa de que eu preciso, em algum momento, verificar o que é que está acontecendo, nomear para solucionar. Isso com base numa transcendência, minha fé, minhas crenças espirituais, minha base de solidez, de valores morais, de valores culturais. Isso tudo é sempre penetrado pela religiosidade. E aí a gente vai ver que os espíritas têm conhecimentos que outras religiões não têm, mas outras religiões, por sua vez, conseguem aprofundar em questões que nós espíritas estamos aprendendo ainda. Então isso vai ser como um quê universal, ok? Vou caminhar um pouquinho mais lendo para vocês. A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. O que influencia a sua família? As histórias dos seus antepassados influenciam sua família. O que você assiste, o que você escuta, com quem você conversa, as profissões que você tem, a religião que você tem, tudo isso influencia a sua família. E é tudo sutil, gente. Não é algo que chega e fala, olha, estou aqui para moldar o modus vivendi da sua família. Não é assim. É sorrateiro, é suave. Por isso que quando a gente diz, aqui, vamos dar uma melhorada nesse sistema familiar, a gente tem que olhar como um todo, integralmente. Como é que está a fé? Como é que está a transcendência? Como é que está a religiosidade? Mas como é que está a ligação entre vocês? Quais são as necessidades humanas não atendidas? Quais são os desejos frustrados? Como é que essa família cria formas de que os seus valores consigam ser cultuados, cultivados? O que é que precisa mudar? Então, quando a gente fala que a família é influenciada por tudo aquilo que está ao seu redor. E hoje em dia nós estamos humanamente conectados. O que é permitido por você impactar positivamente ou negativamente a sua família. Essa concepção de que isso acontece 24 horas por dia, ela é extremamente importante para que mudanças ocorram caso se torne necessário. Família ainda é um conjunto invisível de exigências funcionais que organiza a interação dos membros da mesma, considerando-a igualmente como um sistema
que opera através de padrões transacionais. A gente não percebe, mas em cada família tem-se uma regrinha de como tem que se comportar. Nas coisas mínimas, como é que se veste, como é que se comporta à mesa, como é que se fala, se estuda ou não, o que se estuda ou não. Em família também é passado valores como honestidade, como mutualidade, companheirismo, fraternidade. Mas não só são passados os valores, as virtudes, como são ensinados também os vícios. E aí nós que somos adultos temos um grande peso, uma grande responsabilidade. Peso para quem não consegue se colocar nesse lugar do adulto ativo e responsabilidade para quem já consegue acolher a sua criança interior, ou seja, os traumas vividos, as dores vividas no passado e se colocar nesse lugar do adulto que diz, ok, o que eu tenho que precisa ser moldado, refeito, modificado para que eu possa ensinar, exemplificar ao meu. Quando eu olho o conteúdo jurídico, tem uma autora chamada Samara. Ela diz assim: a família constitui o primeiro, o mais fundante e o mais importante grupo social de toda pessoa, bem como seu quadro de referência estabelecido através das relações, como eu lido com o outro, como o outro lida comigo, e identificações, com quem eu me identifico, quem que eu estou tentando copiar para aprender a ser humano, que a criança criou durante o desenvolvimento, tornando-a na matriz da identidade. Ah, mas e a questão do livre-arbítrio existe? Sim, existe. Quanto mais evoluído, maior é o livre-arbítrio de um ser humano. O que é satisfação? Como é que eu me sinto satisfeita numa família? Quando eu sei o lugar que eu ocupo, quando eu sei o lugar que eu pertenço e quando eu tenho parâmetros. O que são parâmetros? Valores morais que essa família não só prega, mas exerce. Se eu não nomeio valores, o outro vai adivinhar? Se ele não tem ainda a percepção de pegar no exemplo? E a mãe, muitas vezes, ou a pessoa responsável, precisa dizer, nessa casa funciona dessa forma. O que eu estou dizendo? Além do exemplo, eu estou dizendo, os nossos valores são esses. Então a gente precisa dizer, e é muito cansativo, nossa. Tem dia que a gente vai dormir falando assim, Senhor, só mais um caminhão de paciência, de tolerância, de força para eu poder dar conta. Isso é família, é trabalho, é vida real. Família, e eu acho bonito, eu ensino assim, gente, usa o nome da família. Então aqui em casa é Rezende Miranda. Os Rezende Miranda são honestos. Pega o nome da sua família, começa a pensar o que tem de bonito. Porque nós vivemos numa frequência enorme da maledicência e da reclamação o tempo inteiro, mas a gente não fala do bonito e do belo. Nós não fomos criados para isso ainda. Está na hora da gente mudar. Até para que os seres superiores consigam realizar a tarefa junto a nós de uma forma mais ativa e mais viva. E aí vai algo muito importante. Eu comento assim, a gente precisa pedir para pai e mãe nos abençoarem. A gente precisa falar, mãe, vem cá, me abençoa para eu ter uma vida boa. Pai, vem cá, me abençoa. E se já forem desencarnados, o corpo morreu, a alma, né, o espírito é eterno. Peça bênçãos, por favor, que estejam comigo, que eu possa honrar. E aí tem algo que é lindo. Quando a gente, então, olha para trás e percebe que houve muita dor e muito sofrimento, a gente pode dizer, olha, por honra a tanta dor e tanto sofrimento, por honra a vocês, eu me dou o direito de fazer diferente. E eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou viver da melhor forma possível para fazer valer o sofrimento que vocês tiveram. Gente, nós só estamos aqui a preço de muitos ancestrais que deram conta das suas dores ou não. Mas eles vieram antes de nós e nos abriram caminho na vida. Isso é maravilhoso. É a gente contemplar a vida do jeito como ela é. Família ainda é asseguradora da continuidade das relações, proporcionando relações duradouras entre os familiares. Ai, aqui vem um pezinho, gente, porque é assim, ó. Você gostando ou não, você tá em família. Só que você pode escolher se as relações duradouras serão maléficas ou benéficas. Dá para ter uma relação duradoura no ódio? Claro que dá. Mas também dá para ter uma relação duradoura em outros sentimentos benéficos. Então aqui é uma escolha. O que eu escolho?
E eu estou honrando a quem? Com esse ódio, com essa dificuldade de crescer, com essa vitimização e todos aqueles vícios que nós temos, né? A família é proporcionadora de estabilidade e socialização, assegurando a continuidade da cultura da sociedade correspondente. Ela é impositora da autoridade do sentimento do que é correto, e aqui nós estamos num fracasso. Se o jurídico, como Duval e Miller, que eu estou lendo para vocês, já diz isso, imagine que nossas regras, nossas normas, nossos direitos, eles não estão bem estabelecidos. Existem crenças exteriores, padrões exteriores, valores exteriores, dizendo aos nossos familiares, a nós, como é que a gente tem que se sentir, pensar, agir, ser, crer. Então a gente precisa fazer essa retomada nessa célula máter da sociedade. Que é o quê? Aquela união, nós somos assim e nós temos honra, não é orgulho de ser assim, nós temos honra, nós temos felicidade em sermos assim, ok? O Evangelho segundo o Espiritismo traz algo muito importante. Ele vai dizer assim, tá lá no capítulo 22, tá, gente? Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços carnais, como pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, em vez de um, a amá-los, cuidar deles e auxiliá-los no progresso. Nesse bonito parágrafo do Evangelho, a gente vê que pai e mãe é sempre pai e mãe, independente se estão casados ou não. E que, portanto, quem gerou tem a oportunidade de conduzir aquela alma até um caminho satisfatório. Trabalho imenso. Um dos livros, se não me engano, também é o Evangelho do Espiritismo, diz que muitas pessoas cuidam melhor das árvores dos seus jardins do que dos próprios filhos. É fato que muitos pais estão aprendendo a ser pais e serem numa condição muito ampla, muito bonita. Mas existem pessoas que ainda são pai e mãe apenas na questão da procriação. Cabe aí honrar a vosso pai e vossa mãe, para que vos sejam dilatos os dias sobre a terra. Nesse íntere desse mandamento, a gente entender que a origem da vida precisa ser respeitada e honrada. E eu não questiono o que meu pai e minha mãe me deram. Deram tudo o que tinham. Eu apenas recebo como tudo que vai me lançar na vida. E vou fazer diferente para os meus filhos dentro da minha condição evolutiva. Vocês entendem que isso é simples e dificílimo da gente conseguir realizar no dia a dia? No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a gente lê assim: há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Família está dentro da necessidade de progredir. Vocês já imaginaram que todos nós, seres existentes, fomos emanados de Deus? E que nós existíamos em Deus e Ele nos emanou como um grande sopro? Ou seja, todos nós viemos de uma mesma origem. E nós temos um anseio de retornarmos. Todas as religiões trazem esse anseio, esse caminho natural da evolução. Quando fala que há uma necessidade de progredir, e eu atendo os solteiros que dizem: ok, eu tô bem com a minha solteirice, os bem resolvidos, né? Mas se chegar alguém eu vou ficar feliz. Mas a grande maioria dos solteiros dizem assim: não, eu tô solteira, mas eu tô solteira porque não chegou ainda, Gisele, eu tô querendo muito. Gente, a gente tem uma necessidade de toque físico, de presença, de estar pertinho, de montar família, de dividir, de ser quem a gente é. Isso é nato. E a gente às vezes se atropela, desrespeitando a própria natureza humana, porque nós estamos confundindo o que é família. Nós estamos confundindo o que é evolução. Nós estamos confundindo o que é eterno. Estamos confundindo ser com ter. Estamos trocando qualidade por quantidade. Estamos mais preocupados com o que os outros pensam ou como precisamos nos apresentar para a sociedade do que com a nossa própria evolução. Então, é uma evolução que a gente vai ler
no Livro dos Espíritos, mas é uma evolução consciente de que eu tenho um papel cósmico, eu tenho um papel na família universal, eu tenho um papel aqui onde eu estou. Então eu, Gisele, falando com vocês, tenho uma função como filha, e sou filha de quem? E essa mãe, a minha Graça, precisa do que da Gisele? Mas eu sou mãe de quem? E o que essa menina linda, Abigail, de 16 anos, precisa de mim? E o Yuri? E o Yuri? E o marido? Então o tempo inteiro precisa ser um trabalho consciente de doação. Mas aí vem uma grande questão. Que lugar é esse que eu ocupo? Ok? Então eu sou para os outros, mas todo mundo tem que se indagar. E o que sou para mim? Então em família não se pode perder a individualidade. Qual que é a sua necessidade de espaço? Qual que é a sua necessidade de silêncio? O que é que você crê e que o outro não crê que você precisa preservar? Seja em religião, seja no comer, seja no falar. A sua individualidade precisa ter um lugar dentro da sua família, senão você não dá conta. Então a gente progride em família, mas o progresso ele é sempre individual. Então a gente precisa sempre ter esses dois parâmetros para que haja um equilíbrio, ok? Para quem estiver me ouvindo, é dentro da sua crença, dentro da sua fé, dizer: eu estou vendo o que está acontecendo e eu sinto muito. E eu sei que vocês têm um lugar aqui no meu coração. E se for um grande aqui a gente fala de pai, mãe, avô, avó, esse povo que veio antes da gente, peça para abençoar os dois. E peça para que na bênção diga: basta. Já tem novas formas de serem resolvidas essas questões. Só isso, que é o plano espiritual, faz com que se achegue no plano físico e no campo do sentimento resoluções que antes não existiam. Entende? O que estará ligado no céu estará ligado na terra. Divaldo Pereira Franco fala assim, ó: a família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Família é tudo isso. E muitas vezes a gente não quer aceitar que seja tudo isso. A gente só quer uma família perfeita, de propaganda. Não, gente, família é o que é. Família é aquela pessoa com aquele defeito, mas que tem uma qualidade linda, que te faz um bem enorme. Família é aquele momento que você fala assim: gente, eu não vou dar conta. Tá difícil demais, não tô encontrando solução para isso não. E que você vai lá na casa espírita e toma passe, lê um bom livro, assiste uma palestra. Mas se não é espírita, vai na sua religião, pede o pastor para pôr uma bênção, pede o padre uma água benta, do seu jeito. Ou se tá lá no terreiro da Umbanda, pede o preto velho para jogar um incenso em cima de você. E você fala: Senhor, por favor, dá uma luz, porque não tem luz no fim desse túnel. E que quando você crê que é possível, começam a chegar informações. E você fala: isso aqui existe, eu não sabia. Nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Ou algo mirabolante acontece, um sonho espiritual. Uma amiga que chega e fala algo inesperado, porque você se abriu para que aquela verdade chegasse até você, chegasse até os seus. Então família é tropeços e levantadas. E tá tudo certo. Não está errado, né? E lutos, muitos lutos, né? Quando eu dou as palestras presenciais, sempre tem aquela fatídica pergunta: Gisele, e o divórcio? Ô, gente, eu já passei, é muito difícil. É o último do último recurso. Mas eu falo que certos relacionamentos têm data de validade. Certos relacionamentos, eles foram construídos muito mais com base na vida atual do que no planejamento reencarnatório. Ou no planejamento reencarnatório tinha lá a parte de cada um e um dos dois ou os dois não deu conta de realizar o que era necessário. E vai ser melhor se separarem por hora. E aí eu falo para quem teve que elaborar o luto, né, da perda, do casamento, da família feliz, da família unida a vida inteira: para, sente, chora, trabalha o seu luto, acredita que é possível recomeçar.
e tá tudo bem desse jeito. Mas para, porque se você não parar para trabalhar o seu luto, você não vai conseguir seguir numa nova possibilidade, né? Mas isso depois que você terá a certeza de que terá feito de tudo para salvar aquela relação, né? Tem um provérbio chinês que é muito bonito, ele fala assim, ó: se quiseres 1 ano de prosperidade, então a gente tá numa vibe aí de prosperidade para tudo que é lado, e a gente acha que prosperidade é só dinheiro, né? Então esse provérbio vai falar de prosperidade, ó. Se quiseres 1 ano de prosperidade, semeia cereais, naquela época. Hoje deve ser internet, por exemplo, ou a profissão da moda. Se quiseres 10 anos de prosperidade, planta árvores. Se quiseres 100 anos de prosperidade, educa os homens. Onde é que começa a educação? Em casa, gente. É ali que a gente educa, é ali que a gente dá os valores. No livro Vida e Sexo, Emmanuel fala assim, habitualmente, gente, eu amo Emmanuel, eu sou assim, eu falo que quando eu não estiver mais nessa vida, eu vou estar na fila para as aulas de Emmanuel, porque eu cresço enormemente com esse espírito. E é sempre denso, é sempre pesado os estudos de Emmanuel, mas são os que mais falam fundamente no meu coração, na minha alma. Escutem só o que ele diz. Habitualmente somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão dos instrutores beneméritos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Aí é que eu vou apaziguar, porque é bem pesado, tá? Aquela pessoa difícil, complicada, ela é sim, possivelmente, um convite para um resgate. Mas as pessoas normalmente dizem assim, gente, mas eu sou uma pessoa boa, como é que essa enconha, esse problema, esse peso está na minha vida? Normalmente a gente pode dizer assim, aqui não quer dizer que tenha sido uma desventura na vida passada, não. Às vezes vocês ficaram décadas ou séculos separados e agora, finalmente, você está em condições de acolher essa alma na sua família, para que enfim você possa tentar equilibrar aquilo que entrou em desequilíbrio. Quando a gente tem uma compreensão de que a espiritualidade diz que nós estamos sempre no mesmo grupo familiar, e esse grupo ele é grande, tanto que existem espíritos que não estão encarnados e que nós pertencemos a esse grupo familiar. E são muitas as histórias das pessoas que sentem essas presenças espirituais, né? Só que a gente precisa avaliar também que os inimigos, muitas vezes, eles ficaram muitas vidas sem contato conosco e a gente com eles. E aí quando chega no momento propício para os dois, é que no mesmo grupo familiar a gente reencarna junto. Então alivie seu coração. Não quer dizer que aquela pessoa dificílima tenha sido você quem causou toda aquela situação em 1 ou 2 vidas anterior a essa presente. Você pode ter causado lá atrás, mas se conecta com a sua dor. Não se vai às esferas superiores da luz, muitas vezes, sem passarmos pelas trevas. E esse outro que carrega algo da sua fraqueza, que te mostra exatamente onde você precisa melhorar, ele carrega a luminosidade que você pode deter a partir de um determinado momento. Olha para essa pessoa como humana. Olha para essa pessoa a partir da história familiar dela, dos valores que ela carrega e de um portador de necessidades humanas que não foram antes acalentadas, cuidadas. Quando a gente olha com o olhar de quem quer ver um raio-x espiritual, né? Quando a gente chega pertinho do outro e fala, deixa eu ver qual é a sua necessidade. A espiritualidade nessa hora consegue nos ajudar muito mais. E se deixar chegar no coração as verdades que o nosso intelecto, né, de estudiosos, de teóricos e de espíritas, né, nós já sabemos, mas deixa chegar aí no coração. Para quem gosta de filosofia, tá, gente? Nietzsche fala assim, ó, a única felicidade está na razão. A mais alta razão se encontra na obra do artista. Mas há algo que poderia resultar numa felicidade ainda maior, gerar e educar um ser humano. Pode gerar uma felicidade. E aí, você tá a fim de pagar o preço? Você tá a fim de se abdicar? De renunciar?
Você tá a fim de aceitar? E eu acompanho tantas pessoas que falam, tá muito difícil. Sim, isso também faz parte. E você vai encontrar uma solução. Filho muito bonzinho, muito cordeirinho, ou é espírito de alta envergadura que nasceu por algum propósito bem definido, ou você ainda não percebeu a necessidade desse ser humano. Ou então tá muito deprimido. Olha direitinho. Isso é família. Essa questão de família, a gente precisa compreender que é um desafio constante, mas é uma oportunidade junto com o desafio de superação de si. Quando todo mundo consegue olhar como viveu problemas e como superou, todas essas pessoas saem mais fortes, mais fortalecidas e mais humanas. Desde que tenham olhado para as suas fraquezas, reconhecido as suas dificuldades e buscado na fé, nos valores familiares que já carrega, nas buscas das histórias e nessa conexão com o outro, grandes soluções construídas diariamente para que pudesse se chegar a resultados satisfatórios. Família é igual a trabalho. Família não é igual a diversão. Existem momentos divertidos de leveza e de alegria. Mas família é um convite a um trabalho de se reconstruir como ser humano, permitindo que outros também se reconstruam. Essa é a tarefa. Eu agradeço a oportunidade, foi uma honra servir, estou à disposição. Eu peço desculpas porque foram apenas pinceladas. Eu separei alguns outros slides de algumas dicas que não vai ser possível compartilhar por causa do tempo, mas é porque o assunto é muito vasto, né? Se for do interesse, depois a gente pode funilar, trazer pontos mais específicos, né? E vou pedir às pessoas busquem. Há uma importância enorme da gente buscar. Há uma importância, né? Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Né? As respostas já existem. As respostas, elas são antigas e elas são novas. O que a gente não pode fazer é desanimar. E nos momentos em que estivermos machucados demais, pedir ajuda. Ajuda material de gente que está perto, de familiares, de amigos, de profissionais, mas ajuda espiritual, né? Eu gosto muito de falar que eu amo Jesus. E eu gosto de falar, Gê, tô dando conta não. Tá difícil demais. Hoje eu tô precisando de colo. Hoje eu tô precisando de uma saída que eu não tenho, eu não encontrei. Por favor, me envie um jeito de eu descobrir, de eu saber o que é que eu tenho que fazer. Gente, nunca falhou. Nem sempre é no tempo que eu quero a resposta, confesso. Mas nunca falhou. E é uma esperança. E ó, o cérebro da gente, a mente da gente, o nosso corpo mental grita. O coração da gente sussurra. E é no coração que estão os nossos maiores sentimentos, porque é o nosso campo astral, responsável por tudo aquilo de sagrado e onde está implantada a alma eterna, a centelha divina que nós somos, ok? Eu estou à disposição, só um comentário. Existe um site www.giselemiranda.com.br, lá tem uma palestra gratuita do sentido da vida, os sentidos da vida. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de como eu penso, vai lá, dá uma ida. Pode me acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, Psicoterapeuta Gisele Miranda, Face Gisele Miranda. Tô colocando uns podcasts bem legais para ajudar nesse autodesenvolvimento, porque, gente, esse mundo tá melhorando e a gente tá precisando já ter o passaporte carimbado pra gente poder ir pro mundo melhor, ou para ficar quando aqui for melhor, ok? Foi um prazer, viu? Uma honra. Gratidão. Que esse trabalho seja dedicado à honra e à glória do Cristo, né? Trabalhamos para Ele. Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade única que estamos tendo de reconhecer, Senhor, como família, um tesouro, uma obra-prima que foi nos presenteado por Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, dos Espíritos Consoladores, da pleiade de Espíritos que tanto nos assessoram, nós agradecemos por essa oportunidade em que energias, informações chegaram às nossas mentes e aos nossos corações. Não conseguimos sentir.
temos a compreensão do nosso passado, de trevas, de ignorância e de erros. Mas sabemos, Senhor, que à nossa frente tem um horizonte de luz e é contigo que queremos seguir. Ajuda-nos, fortifica-nos na família, na tarefa, no lugar, no papel, na função que nos cabe em nossas famílias. Que possamos ter a força necessária, mas a sutileza e a leveza como um breve vento da manhã em forma de brisa, para que não pesemos a ninguém nessa existência. Que saibamos, Senhor, usarmos a firmeza com doçura. Usarmos, Senhor, os momentos satisfatórios para nos vulnerabilizarmos diante dos nossos familiares, acolhendo também aqueles que são vulneráveis. Permita, Jesus, que esta terra sua possa encontrar um patamar ainda maior diante dos mundos infinitos criados. E estamos aqui, Senhor, como trabalhadores, iniciando a nossa trajetória na nossa família e desejando já, Senhor, alcançarmos um lugar ainda maior no trabalho da Tua seara nessa terra. Gratidão, Senhor, e honra aos nossos ancestrais com todas as dores, amores, para que estejamos aqui hoje. Que todos vocês, nossos queridos ancestrais, sejam imensamente abençoados. Que as leis cósmicas, que Jesus possa ser acessível a cada um e aos nossos descendentes. Nós abençoamos em nome do Cristo e com as forças que chegam até nós no momento presente. Gratidão, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão.